Olá, pessoal! Nós vamos começar a falar sobre reconstrução da autoestima. Vimos até aqui que a construção da autoestima está relacionada principalmente às experiências da infância, ao relacionamento familiar, ao fato de uma criança ter sido ou não amada, aceita e suprida em suas necessidades físicas e emocionais, que essas experiências contribuíram para a formação da autoimagem, influenciaram nos relacionamentos, nas escolhas, no jeito de viver e de ver a vida. Compreendemos que não revemos nossa história passada para permanecermos presas a elas, ou para encontrarmos culpados nem justificativas para o que fazemos ou deixamos de fazer. Olhamos para o passado para compreendê-lo e mudar a história de hoje e de amanhã. Entendemos que o que foi vivido não pode ser apagado. Não será possível voltar e mudar a história, porém, podemos compreender o que nos tornamos em consequência do que vivenciamos. Podemos rever conceitos, valores e crenças, superar limitações e gerar mudanças a partir de um novo significado dessas experiências. Esse trabalho de ressignificação não pode ser entregue à ação do tempo, como muitas vezes pensamos. Não é raro ouvirmos frases do tipo: com o tempo as coisas melhoram, ou o tempo cuidará desse problema. É verdade que é preciso esperar para uma dor ser sanada, um problema ser solucionado ou um processo ser desenvolvido. No entanto, o tempo não se encarrega sozinho de todas as questões. Esperar simplesmente pode ser uma escolha acomodada, assim como achar que Deus é quem vai fazer todo o trabalho. Dizemos com frequência que se Deus quiser, tudo vai mudar. É certo que Deus quer o melhor para nós e que Ele é soberano sobre todas as coisas. É certo também que dependemos totalmente dEle. Contudo, Deus não deseja trabalhar sozinho. Ele nos capacitou, nos deu consciência, inteligência, recursos e instrumentos. Certamente Ele espera de nós atitude, participação e responsabilidade. Deus não quer apenas fazer por nós, mas em parceria conosco. Para que possamos fazer a nossa parte devidamente, é necessário despertar nossa consciência, renovar nossa visão. No início da criação, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis 1:26. Deus deu ao homem o direito e o poder de dominar sobre o que está à sua volta, tudo que se refere ao mundo externo. Porém, também deu a ordem de dominar seu universo interior. Ele disse a Caim em Gênesis 4:7: o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Um dos frutos do Espírito é domínio próprio, Gálatas 5:23. Paulo nos ensina a mudar, começando pela renovação da mente, Romanos 12:2, e examinar-se o homem a si mesmo, 1 Coríntios 11:28. Todas essas mensagens falam de conhecimento e domínio do universo interior. Durante toda a história, a humanidade tem levado a sério a questão de dominar o que está à sua volta, sobre explorar o universo exterior. Porém, no que diz respeito à conquista interna, talvez não possamos dizer o mesmo. Há poucos dias, li uma matéria sobre a astrônoma canadense Sara Seager, a maior especialista em exoplanetas, planetas que estão em órbitas de outras estrelas além do Sol. Ela busca encontrar algum planeta como a Terra em que tem alguma forma de vida. O que Sara conhece sobre mundos distantes, a maioria de nós não tem a mínima noção que exista. Por muito tempo, Sara conhecia muito mais sobre o movimento do universo do que sobre a dinâmica de sua própria casa. Como disse Felipe Pontes, jornalista da revista Época, o supermercado para Sara, então, parecia mais distante que Plutão. Seus olhos estavam voltados para o espaço até que foi bruscamente chamada a olhar para a Terra. Seu marido, que trabalhava meio período e cuidava dos filhos e da casa para que ela pudesse se dedicar às suas pesquisas, faleceu de câncer com 47 anos. Uma perda que a deixou muito abalada e exigiu dela muitas mudanças.
Apesar de não ter abandonado seu trabalho, nem desistido de sua busca pelo conhecimento de outros mundos, ela foi obrigada a olhar para sua casa, sua família e rever sua rotina. Teve que aprender sobre um universo bem mais próximo do qual ela estava tão distante. É mais ou menos o que acontece conosco. Somos atraídos para fora muito mais do que para nosso interior. E às vezes é preciso que algo nos choque, mude a direção do nosso olhar e nos traga de volta. A experiência de Sara nos mostra que por mais distante que esteja o nosso foco, nós podemos retornar, sem que para isso tenhamos que abrir mão dos interesses de fora. Podemos nos ocupar mais em conhecer nosso universo interior sem renunciar ao exterior. Paulo disse em Romanos 12:2: Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo nos chama a atenção para o conformismo tão enraizado em nós. O ser humano tem uma capacidade extraordinária de se adaptar, o que é certamente muito positivo e torna possível nossa sobrevivência. Contudo, é preciso diferenciar a adaptação de comodismo. Este nos causa sérios prejuízos, nos leva a conformarmos com situações, a tornar um hábito e considerar normal o que deveria ser confrontado e modificado. Muitos permanecem sem amor dentro de casa, em um relacionamento infeliz e mentiroso durante toda a sua existência, vivendo um dia após o outro sem provocar nenhum movimento para enfrentar e mudar a situação. Outros, mesmo conhecendo a vontade de Deus, se adaptam a um estilo de vida completamente pecaminoso, onde o pecado deixa de ser um acidente e se torna rotina, sem se incomodarem ou perturbarem seu espírito. Pessoas talentosas passam anos de suas vidas conformadas com um trabalho muito aquém de sua capacidade, como se estivessem dormentes, abandonadas por si mesmas. Certamente, o despertar da consciência foi uma necessidade real em qualquer tempo da história. No entanto, as palavras de Paulo cabem tão bem em nosso século que parece que ele estava olhando para o futuro quando foi inspirado a dizê-las. Necessitamos urgentemente atender ao alerta de Paulo. Não haverá verdadeira realização sem mudança, e esta não acontecerá sem consciência, atitude e responsabilidade. Que Deus abençoe poderosamente vocês e até o nosso próximo capítulo.